E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos em julho, né? Início de julho. Espero que seja um mês bacana porque é o mês de férias, né? A gente vai se divertir bastante, acho, nas nossas férias. Quem não estiver de férias, estiver trabalhando, também vai ter uma sensação bacana porque já estamos na segunda metade do ano. Graças a Deus com saúde, fazendo nossas coisas, né? Esses 2 dias de julho foram bons ou ruins para você, né? Muito frio, né? Olha só, uma caixa da Bombril e tá pesada, hein? Pelo amor de Deus. Livros? Não. Quadrinhos. Essa caixa aqui devia ter palha de aço. Hoje, gente, a gente vai falar sobre quadrinhos Disney. E quando eu falo de quadrinhos, não há muito o que dizer. É só mostrar as capas. Dá uma contextualizada, não há muito o que falar, né? Eu quero comentar sobre as obras completas do Karl Barks. Karl Barks foi um desenhista e roteirista da Disney, o pai do tio Patinhas, criador do professor Pardal, dos irmãos Metralhas e principalmente da mitologia de Patópolis, né? Ele desenha e inventa a cidade de Patópolis para colocar os personagens da Disney na cidade. Então a gente tem a Caixa Forte, tem a delegacia do Coronel Sintra, tem a casinha do professor Pardal e assim por diante, o laboratório, né? E assim por diante. Tem o esconderijo dos Metralhas. Essa criação de Patópolis deu para o leitor uma espécie de aprofundamento geográfico, vamos dizer assim, né? Já que as histórias do Barks sempre carregam o Patinhas, o Donald e os sobrinhos para algum continente, algum local onde a aventura vai se desenrolar, né? Muito comum histórias no Egito, nos Andes, na África, no Japão. E aí, não só a gente vê os desenhos dos lugares, dos pontos turísticos, mas também a gente vê uma aula de história que o Barks vai sempre mostrando para nós, né? Aqui nesse número 15, a gente tem o Patinhas meio tipo Salomão, né? Uma espécie de tesouro do Salomão. Eu não sei muito bem o que é isso. Observe que a capa tem uma espécie de um trabalho meio retrô, eu não sei explicar direito, já que no interior da revista temos quadrinho, quadrinho. Olha a maga aqui, ó. Quadrinho, quadrinho. O que é quadrinho, quadrinho? Quadrinho quadradinho, né? Um amigo que ele quer me matar, porque eu falo assim, ele gosta de super-heróis, né? Sim, e aí eu, pra provocar, eu falo, pô, isso nem é gibi, essas pranchas aí, ó. Um desenho numa única página, que coisa preguiçosa. Esse quadrinho meio torto, meio retangular. Isso aí nem é gibi. Aí ele quer morrer, porque eu falo assim, quadrinho é o quadrinho antigo, né? Ele não gosta que eu falo isso. Aqui o número 16, do Patinhas, olhando com uma cara de mal. E na contracapa, gente, todo número dessa coleção tem um depoimento de alguém sobre os quadrinhos do Barks. Aqui a gente tem o Matthew Shirts, redator-chefe da National Geographic Brasil, falando da importância do trabalho do desenhista, né? Nós temos também o número 17, o Donald com uma armadura, um porrete. Eu não estou entendendo o que é isso. Tentando arrebentar um iglu. Na contracapa, um depoimento do Ricardo Alexandre, o jornalista, né? E na interna aqui, alguns textos explicativos, a capa original americana e assim por diante. Temos o número 18, do Donald com o calhambeque dele, um depoimento do Marcelo Campos, o desenhista. No número 19, o Donald está rangando, né? Está comendo, bebendo e tomando um sorvete. Hambúrguer, refrigerante e sorvete. O professor Valdomiro Vergueiro escreve a contracapa. Nós temos o Donald preocupado, conversando com os patinhos, né? Olha só.
O volume 20, aqui um dos sobrinhos meio que engraxando as polainas do Donald, será que é isso? E o depoimento do Carlos Saldanha, que está ligado ao filme Robôs, né? Olha que legal essa capa. Parece que eu vi o Pluto aqui. É muito legal, gente. Esses quadrinhos do Barks, por serem de décadas passadas, ele traz um mundo, ele evoca umas emoções assim, difícil de expressar em palavras, mas um mundo que a gente sabe que não existe mais. Mas dá pra gente uma sensação de uma nostalgia bacana, vamos dizer assim, né? Volume 21, olha aqui o Patinhas dentro de uma gruta, acho que procurando ouro. Na contracapa, o depoimento do Will Eisner, né? Will Eisner, o criador do Spirit. Lembrando que o Patinhas, na adolescência dele, ele era garimpeiro, antes de virar o pato milionário. O número 22, Patinhas e Donald dentro de um barco num rio de moedas. Que interessante. O número 23, todos eles em cima do dorso de um rinoceronte. Teria que saber o que é isso. Eu não li esses gibis ainda, né? Mas estou muito ansioso. Foi uma aquisição meio recente, isso aqui deve ter uns 2 meses. Eu comprei todos esses quadrinhos do Barks do Exército da Salvação de São Bernardo. Eu tenho no meu quarto, acho que do número 1 ao número 6, numa estante, que ela está bloqueada por uma série de caixas de papelão. Mas eu tenho certeza que eu não tenho do 7 em diante. Comecei a mostrar aqui a partir do número 15, então eu não tenho do 7 ao 14, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui, os 3 sobrinhos e o Donald em alto mar, e o depoimento do Sidney Guzman na contracapa. O número 26, um campo de golfe. A gente tem também aqui um texto final, aqui, ó, explicativo, bastante. O leitor ele não fica sem saber o que está acontecendo. Além de absorver o conteúdo da história, ele tem mais ou menos uma noção de onde saiu, por que saiu, quem está por trás dessa história e assim por diante. Claro que quem está por trás é o Karl Barks, né? Mas a equipe envolvida, vamos dizer o seguinte, né? As obras completas do Karl Barks, número 27, texto da contracapa do Celso Unzelt, o corintiano, professor Celso Unzelt, trabalhei com ele. Sempre os personagens bem expressivos, né? O Karl Barks também tem uns diálogos legais. Eu teria que ler os gibis em inglês, mas o tradutor aqui no Brasil está de parabéns, né? Dá a impressão que até os personagens têm uma espécie de sotaque, já que eles não falam do mesmo jeito, né? Muito louco isso. Número 28, os sobrinhos do Patinhas vêm importuná-lo enquanto ele está na caixa forte. Texto da contracapa do Edson Aran. O número 29, o Donald está enchendo com água quente um pneu, uma boia, um pneu. E aqui um jornalzinho chamado Winter News, Blizzard Tonight. Nessa noite vai ter nevasca, vai ser uma noite fria. Olha que legal. E aqui um esboço do Karl Barks em preto e branco. Eu não sei se já falei, mas estou falando de novo, se eu esqueci. O Barks inventou os irmãos Metralha, o professor Pardal, Gil Patinhas e a cidade de Patópolis. Aqui o volume 30, o Donald segurando uma espécie de um capacete que evoca o Asterix. E o texto de contracapa é da Fernanda Takai, a vocalista do Pato Fu. Ela deve ser fã dos quadrinhos Disney. No volume 31, uma capa citando o Halloween, uma capa com uma moldura preta, mais esboços do Barks em preto e branco,
Aqui um quadrinho um pouco maior. O volume 32, do dono dirigindo o Jeep de uma maneira meio imprudente, ó, uma ponte despencando. Aqui acho uma história natalina, porque o Donald está vestido de Papai Noel. O volume 33, olha que legal aqui, pelo que deu para entender, o Donald é o xerife do condado. Os patinhos estão de papo pro ar, acho que desacatando alguma ordem do xerife, alguma coisa que o Donald está querendo que eles façam. Mas há uma placa dizendo limite. Ó. O Donald não tem jurisprudência porque senão ele ultrapassaria os limites do Estado. Ó. E os patinhos estão de papo pro ar, como quem diz, você só manda da placa para lá. Nós estamos aqui da placa para cá, onde você não tem autoridade. Sensacional. Aqui o texto de contracapa é do Guilherme Briggs. Eu não sei, você costuma ler quadrinhos Disney? Já leu alguma vez na vida? Gosta? Escreve aí comentando. Eu, sinceramente, eu acho uma das coisas mais fascinantes do mundo da leitura de quadrinhos, os quadrinhos da Disney, né? Mesmo que com o passar das décadas eles tenham perdido um pouco da força, esses que eu estou mostrando, que é a fase clássica dos quadrinhos, que é de 1947 em diante, pô, isso é maravilhoso, né? Lembrando que o Barks cria o Tio Patinhas em 1947, 2 anos após a final da Segunda Guerra Mundial, que é justamente o início de uma espécie de sentimento triunfante dos americanos por terem escapado ilesos do fim do mundo, que seria a Segunda Guerra Mundial, e os quadrinhos ajudam a fortificar esse sentimento nacional, vamos dizer assim, né? Não à toa o Patinhas é um super capitalista, né? Uma conversa para um outro momento. Mais uma vez o Donald pilotando o seu calhambeque aqui, ó. E na contracapa um texto do Evandro Mesquita da Blitz. O volume 35, o Donald fazendo os sobrinhos camelarem aqui no carrinho de golfe. Olha só. Um pouco da arte. O volume 36, não sei porque o Pluto, que é o cachorro do Mickey, é isso? Do Pateta, não sei. Está dentro da casa do Donald. Os patinhos lendo alguma coisa que remete também ao Natal. Não sei o que é isso, mas é interessante. O volume 37, Patinhas, Donald e os sobrinhos na praia, abrindo um baú do tesouro, olha só. Contracapa com texto do Márcio Baraldi. O volume 38, as festas de Natal, tá nevando, as pessoas na rua comemorando, e o Patinhas meio bravo, talvez bravo porque tenha que dar presente para alguém, ó. Olha só. Aqui nós temos o desenho bonito aqui também. O volume número 39, interessante porque nós temos aqui uma engenhoca, que é um telefone com imagens. Está escrito aqui videofone. Se isso for dos anos 40, 50, isso aqui meio que antecipa o celular, né? Porque afinal nosso celular é o quê? É um telefone com imagens. Olha que louco. Né? Muita coisa para ler. Aqui a vovó Donalda. E assim por diante. Já acabando, conteúdo da caixa. O volume 40, onde os sobrinhos do tio Patinhas fazem um castelo com as moedinhas. Texto da contracapa do Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos. História dos escoteiros mirins, olha só. Bem legal. O último gibi dessa coleção, o volume 41. Uma capa bem interessante que seria isso, hein?
Tá todo mundo meio posando uma foto, os Metralhas, Pardal, Gastão, Maga, olha, tá todo mundo aqui, olha que capa bonita. Não sei o que significa, teria que ler a história, mas tá muito bacana isso. É o volume 41, o último que eu peguei. Comprei esse lote com todas essas revistas, paguei um preço barato, há pouco tempo atrás, mas agora deu vontade de saber até que número isso foi. Eu não pesquisei, eu não sei se 41 foi o último que saiu, ou se estendeu além do número 41. De todo modo, me falta do 7 ao 14. E aí, meu amigo, quem é que dorme enquanto não fechar a coleção, né? Só quem é colecionador tem esses toques, né? Fala assim, ah, meu Deus do céu, a coleção está incompleta, etc, etc. Como tinha espaço, eu coloquei 2 revistinhas que eu já li, da Culturama, eu estou pensando em dar para meus alunos. São os números 18 e 30. Olha essa capa da Maga, que sensacional. Tem um desenho aqui que eu queria mostrar aqui, ó. Gente, olha essa Maga despenteada, que coisa sensacional. Esse traço não é do Karl Barks, mas dos desenhistas que a Culturama tem elevado, alavancado, quando ela decide comprar os direitos da Disney aqui no Brasil. Né? Vamos tentar descobrir quem é que desenhou isso? Roteiro Maya Astrup, desenhos Carlos Mota, provavelmente um desenhista brasileiro. Olha que legal isso. Eu não vou colecionar esses quadrinhos, porque não dá para colecionar tudo. E quero ler essas histórias, como eu sempre fiz a minha vida toda. Quero ler as histórias, guardar na mente e passar para frente. Isso aqui, no primeiro momento, está virando uma coleção. Mas se eu ler tudo isso, eu acho que eu não vou montar uma gibiteca em casa. Né? Raríssimas exceções, um ou outro quadrinho mais icônico, eu manterei. Né? Já que o foco da minha coleção são revistas, não quadrinhos, não gibis, revistas, livros e os CDs. Né? Terminou? Termino perguntando para vocês já leram quadrinhos da Disney? Consegue lembrar os primeiros quadrinhos da Disney que você já leu? Já leu Disney Especial, por exemplo? Né? Qual o seu personagem da Disney favorito? Tem alguma história que marcou, que você lembra até hoje? A gente vai nas bancas de jornais, acha um monte de gibi. Tem até alguma coisa da Disney, mas não é mais a mesma coisa. Parece que o encanto se quebrou, né? Eu lembro que eu escrevi uma espécie de um conto, uma crônica sobre o álbum de figurinha chamado Galeria Disney. Em 1976, povoou a vida de todo mundo, porque foi o maior sucesso editorial da Editora Abril naquele ano. Né? Todo mundo colecionou, virou uma febre incrível. Né? Não tinha quem não falasse ou quem não quisesse completar o famoso álbum de figurinhas. Né? Que qualquer hora, se eu achar no meu quarto, em alguma caixa, eu farei questão de mostrar para vocês. Vou terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quero agradecer a todos vocês que estão entrando no canal, perguntando, se inscrevendo e torcendo para a gente ter um bom mês de julho, né? Fiquem com Deus.